Shalom, meus queridos e amados e ínclitos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, pentaneto, tetraneto de Conrad Sater, que chegou no Brasil em 1837. Na verdade, o navio estava indo para a África do Sul, mas eles pararam para abastecer no Rio de Janeiro e a maioria do povo resolveu ficar no Rio. E então eles subiram para a região de Nova Friburgo, Cantagalo, Bom Jardim, dali espalharam para a região mineira e chegamos nós em 1912, meu avô, bisavô Antônio Sattler, chegou em Lajinha, Minas, onde fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então primeiro era luterano, depois presbiteriano, e aos 11 anos eu fui impactado com o poder do Espírito Santo e ainda fiquei lá mais 6, 7 anos, Só saí aos 18 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E depois estivemos servindo por 35 anos no Ministério Tabernáculo, que é uma instituição criada em Lajinha mesmo, nessa cidadezinha de 20 e poucos mil habitantes, com o pastor José Manuel da Silva. Esse ministério é de 68, então fez agora pouco mais de 50 e poucos anos, E nós trabalhamos ali 35 anos como várias funções, pastor, copastor, diretor regional, tesoureiro, diretor de seminário, secretário. E ali encerramos nosso ministério e viemos aqui para as terras lusitanas. Estamos aqui em Caldas da Rainha, 80 quilômetros de Lisboa, no estado de Leiria. Estamos na ADEF, a Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Sou o pastor superintendente aqui da igreja, desde o início do ano de 2023. E estamos aqui servindo na direção do pastor Abraham Robson Ferreira, que é o presidente e fundador desse ministério ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, que tem 12 anos, e vamos para 13 anos agora, já está em 7 países e temos mais de 30 igrejas. Estamos ministrando as aulas do curso de especialização bíblica pelo CEC, Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, e pelo Centro Bereshit, que é o seminário nosso aqui que fundamos em 1992 no Brasil, que agora está na rede, está online. Que quer fazer algum curso, clica na descrição do vídeo. Estamos ministrando a aula de especialização bíblica em Pentateuco, Gênese, e a matéria que estamos encerrando agora é a Torre de Babel. Recapitulando, Babel é a primeira cidade que Nimrod construiu. Nimrod é bisneto de Noé, Noé é pai de 3 meninos, um deles é Cam, Cam é pai de Canaã, e pai de Cuxi, de Put e Misraim, e esse Cuxi gerou 5 meninos e mais um, Nimrod. E esse Nimrod é o que está por trás disso aí. Ele é que edificou a cidade de Babel, como edificou mais 7 outras, 8 cidades, e resolveram fazer uma torre, para que esse topo da torre atingisse os céus. Queimaram tijolos, e começaram com betume ali para fazer essa torre chegar lá. Essa torre, depois Deus desceu para ver a situação e resolveu fazer o quê? Misturar as palavras. Daí Balau, misturar, amassar. Só 2 vezes foi usado como confundir, só nesse texto aqui. Deveria ter colocado, misturado as palavras, e não colocado confundir. Porque o povo pensa que Babel quer dizer confusão, e não é. Babel quer dizer porta dos céus ou porta de Deus. Balau quer dizer confundir ou amassar ou misturar. E como é que é? Existe essa torre ainda? Como é que tem rastro dela? Alguém achou? Onde fica localizado? O que eles conseguiram localizar até hoje sobre essa torre feita na cidade de Babel é o zigurate de Etemenanque. Esse zigurate de Etemenanque tinha quase 100 metros de altura. E esses zigurates eram templos construídos, naqueles tempos, nos anos 2000, por aí afora, antes de Cristo, 2000, 2500, que onde servia de sede de palácio, sede de governo, sede de tribunal de justiça e também como templo de adoração. Era chamado de zigurate. Essa cultura foi desenvolvida pelos sumérios, no ano 3000 a.C., mais ou menos, para ir até o ano 2000. E esse zigurate Etemenanque, que quer dizer, essa palavra Etemenanque, ela tem a ver com a construção daquilo que é ligado no céu e na terra. Esse zigurate sobreviveu muitos anos, foi destruído bem mais depois, no ano 472, por Xerxes, rei da Pérsia. O historiador grego Heródoto descreve Etemenanque da seguinte maneira: ele diz que era uma torre de sólidas pedras, tijolo no caso, de 200 metros de comprimento por largura, quase 100 metros de altura,
8 torres uma em cima da outra. A subida era pela lateral, ia subindo assim num tipo de um caracol, né? E a palavra quer dizer o que é alicerçado entre o céu e a terra, né? Que é alicerçado, a palavra etemenanque quer dizer o que é alicerçado entre o céu e a terra. Onde ficava a Torre de Babel? Existe ruína da Torre de Babel? Tem algumas situações aí que pode ser considerado. Alguns acham que era o templo de Nabu, que fica em Birs-Nirud, a 16 quilômetros do sul de Babilônia, onde fica a Babilônia. E tinha 7 níveis essa torre-templo. Esse Nirud seria o Nimrod, né? A segunda ideia onde estaria a torre, que seria a cidade de Zigurat Etemenanque, que significa que está construído entre o céu e a terra. E nesse caso foi destruído por Xerxes em 472 a.C. Outros acham que a torre ficava em Dukurigaizu, oeste de Bagdá, do Iraque. Mas isso aí não tem muito fundamento, porque essa cidade foi construída no ano 1400 a.C. Então, quer dizer, nessa época da torre da cidade de Babel, ela nem existia, essa cidade chamada Dukurigaizu. Outros pensam, na tradição judaica, que a torre foi consumida quando Deus mandou fogo do céu e queimou tudo. Não diz o texto aqui como foi, né? Como foi que Deus destruiu. Então desceu sobre a cidade a torre que os filhos dos homens fizeram. E o Senhor apenas misturou a maneira de falar, as palavras. E eles saíram e largaram aquilo ali. Não diz aqui, em lugar nenhum aqui que o Senhor destruiu, mandou um raio, mandou fogo, alguma coisa. E outra ideia, outra suposição, é que ela teria sido derrubada pela força do vento depois. O certo é que as ruínas foram se acabando, né? Que a torre não foi destruída por um terremoto, por um vendaval, por um maremoto, por um vulcão, por um terremoto. O texto diz categoricamente que a palavra do Senhor, vinde, desçamos e confundamos a linguagem deles. Então a trindade, quando está referindo a trindade, porque é vinde, desçamos e confundamos, façamos o homem, a trindade, Elohim. Então Elohim está dizendo aqui, vamos descer lá, e vão misturar o lábio deles, para que um não entenda o lábio do outro. Mistura as palavras, como eu disse aqui, três letrinhas, mudando a vogal, muda o que é a palavra. E o Senhor dali, então, desse jeito, o Senhor os dispersou pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Então aqui ele deveria ter colocado, cessaram de edificar a torre, né? Que a cidade tinha sido fundada já por Nimrod, depois é que resolve fazer a torre. E chamou-lhe, por isso, o nome de Babel, Babilônia, né? 258 ocorrência de Babel, 256 é Babilônia. Ali o Senhor misturou as palavras na linguagem que tinha. E o lábio deles, então, e o Senhor o dispersou. Então, eles foram dispersos. O que eles não queriam era isso, né? Eles não queriam ser dispersos. Dispersa aí é o verbo putz, espalhado, esparramado. Parece 66 vezes, é incrível, né? Eu vou fazer um estudo aqui sobre isso. As palavras usadas nesse texto da Torre de Babel, como elas têm a ver com 11. Ele foi escrito no capítulo 11, e os verbos quase todos têm a ver com 11. É incrível isso. Vamos voltar com uma aula só sobre esse 11 aqui ainda, na Torre de Babel. Fica na paz, tchau, tchau.